Paulo Olívio diz que o João Semedo há pouco afirmou que não quer ir para o governo com este Partido Socialista. Ele pergunta-lhe se nos últimos 20 anos conheceu outro Partido Socialista que não este e se ele existe mesmo ou não passa de uma miragem eleitoral que serve ao crescimento do Bloco. Um partido como o Bloco de Esquerda, que tem aspirações legítimas, naturais, a governar o país, faz aquilo que o Bloco de Esquerda tem feito. O Bloco de Esquerda tem procurado, na base da sua intervenção política, enraizar as suas propostas, o seu projeto, o seu programa, na base social da esquerda, reconhecendo que há, na base social do Partido Socialista, na sua base eleitoral, muitos socialistas que estão contra esta política do Partido Socialista, deste Partido Socialista, de outros períodos do Partido Socialista e de outros governos do Partido Socialista. E, portanto, nós temos procurado revelar toda a contradição que existe entre o programa que é apresentado aos eleitores, em que os eleitores confiam e votam no Partido Socialista, e depois qual é a realidade concreta da política executada pelo Partido Socialista. E é no esclarecimento desta contradição que nós, digamos, aprofundamos a consciência social e política de milhares e milhares e milhares de eleitores do Partido Socialista e que têm, digamos, ao longo dos anos, como se vê pelo crescimento do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e pelo crescimento das suas votações nas eleições legislativas, têm considerado que é no Bloco que se revê e que é no Bloco que reconhece que há, digamos, uma defesa mais concreta, mais objetiva, mais capaz, mais eficaz dos seus interesses sociais e das suas aspirações políticas. E, portanto, nós não temos a política de dividir, de fragmentar o Partido Socialista, para nos entendermos com qualquer outro partido que daí pudesse nascer. Temos a política e temos a estratégia de contestar, combater e diminuir a hegemonia social, política e eleitoral que o Partido Socialista ainda tem hoje sobre uma margem muito grande, um segmento muito grande do eleitorado de esquerda em Portugal. É no combate a essa hegemonia, e é exatamente porque nós não nos resignamos perante essa hegemonia que o Partido Socialista tem uma política tão sectária, tão violenta, de tão ataque sistemático ao Bloco de Esquerda. Teresa Almeida pergunta-lhe se, caso esta moção de censura tivesse realmente efeitos práticos, portanto significasse a queda do governo, se o Bloco não estaria a contribuir para a instabilidade política e não estaria assim também a contribuir para a entrada do FMI em Portugal. Bom, a instabilidade política é o quadro que temos hoje. Se nós repararmos, nós temos um governo que não governa com o programa que se apresentou às eleições. Temos um governo que tem uma política de direita quando há uma maioria de esquerda na Assembleia da República. Temos um governo que se diz de esquerda e que realiza uma política de direita. E temos um Partido Socialista cujo governo só se mantém porque a direita entendeu que ainda não é este o momento, como disse Pedro Passos Coelho, de fazer cair o governo. E, portanto, se isto não é instabilidade, ter um país está cheio de problemas. A Europa e o mundo não estão muito melhores, mas há uma situação difícil do ponto de vista social, há uma estagnação económica, e, portanto, aos olhos dos portugueses, o futuro não é cor-de-rosa, não é promissor. Portanto, existe uma política determinada, uma política empenhada em vencer a crise e em vencer os problemas. E eu pergunto, como é que um governo que está a prazo, que está pendurado e, digamos, dependente de uma decisão da direita, se isto gera condições de estabilidade. E, portanto, nós consideramos que exatamente a moção de censura é um contributo para a estabilidade na medida em que pode clarificar, digamos, esta natureza gelatinosa do poder político atualmente em Portugal. Agora, a estabilidade e a relação com o FMI, bom, eu não advogo a tese, e julgo que quem nos faz a pergunta também não, que se ouviu muito durante a campanha presidencial, em que, na altura, o candidato Cavaco Silva, que foi reeleito, dizia: bom, se não me elegerem, vão subir as taxas de juros da dívida soberana. Bom, eu não aceito esse argumento, até porque Cavaco Silva foi reeleito e as taxas de juros continuaram a subir. E o mesmo se pode dizer, digamos, de outras condições e de outros fatores que o Governo tem anunciado como
fatores de estabilidade e, portanto, de contributos para a acalmia dos mercados. Os mercados continuam a especular sobre a dívida pública soberana, como continuam a especular sobre a dívida soberana da Irlanda, apesar da entrada do FMI na Irlanda. Portanto, os mercados especulam, primeiro porque isso lhe está na sua natureza, faz parte da sua natureza. O capital financeiro é, por natureza, especulador. E, por outro lado, porque a especulação dos mercados, a especulação financeira, é, digamos, a expressão no mundo financeiro das exigências políticas de Sarkozy e de Merkel. E, portanto, enquanto houver esta sustentação política na União Europeia, Merkel e Sarkozy, é esta especulação contra as dívidas soberanas dos vários Estados-membros da União Europeia, bom, essa instabilidade existirá. E, portanto, não julgo que seja a clarificação política a inimiga da estabilidade. Pelo contrário, é a instabilidade política que é inimiga da estabilidade financeira e, digamos, orçamental também. Existe também uma percepção a nível da opinião pública de que, na prática, as medidas do FMI já estão, de certa forma, a ser implementadas em Portugal. Não sei se concorda com esta ideia. Bom, se nós olharmos para o que é o modelo de intervenção, modelo económico e financeiro de intervenção do FMI, bom, podemos dizer que, disfarçadamente, e, de certa forma, pela porta do cavalo, o governo português tem vindo a aplicar umas a seguir às outras. E, portanto, aliás, até se diz com propriedade que já nem é preciso o FMI entrar no país para que as suas receitas económicas, financeiras e orçamentais sejam aplicadas. E que, no fundo, é muito simples. É a diminuição dos salários, é a diminuição das pensões, é a diminuição da despesa pública por via dos cortes sistemáticos nos serviços públicos e no Estado Social. E é depois de um passo mais adiante, uma política sistemática de privatizações, incluindo os serviços públicos, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde e grande parte da Segurança Social. Se acrescentarmos a isto a privatização de empresas de serviços e de empresas industriais, bom, estas são as receitas do FMI. Bom, mas isso está no programa do Governo, tem o apoio da direita, e é isso que o Governo tem vindo a praticar e, portanto, quer dizer, nós devemos, de facto, reconhecer que a política que hoje que o Governo está a desenvolver no país, é, de facto, a política que, no essencial, decalca as políticas e o modelo do FMI. Fernando Marques afirma que na reunião da Mesa Nacional, onde se debate a estratégia e se faz a análise política, não foi equacionada, discutida ou apresentada qualquer proposta de uma moção de censura. Pergunta-lhe então se não resultará desta constatação que a moção de censura não estava na agenda política do Bloco. Eu repito o que disse há pouco. A Mesa Nacional discutiu vários aspectos da situação política, particularmente aqueles que resultam da necessidade de analisar os resultados e também de fazer um balanço político à campanha das eleições presidenciais, não só à parte da campanha em que nós interviemos, no apoio ao candidato Manuel Alegre, mas também aos resultados dos outros candidatos, o seu significado. Há muito para discutir relativamente às eleições presidenciais. E foi também discutida a necessidade de, perante aquilo que nós sabemos que o governo do Partido Socialista se prepara para fazer, porque anunciou que quer diminuir o valor das indenizações, quer ainda por cima criar um fundo em que o próprio trabalhador, digamos, vai pagar o seu despedimento no futuro. Perante essas ameaças e perante também aquilo que presumimos que vão ser as resoluções do próximo Conselho Europeu, que vão ser muito gravosas para o país e que traduzem, naturalmente, uma perda clara de soberania em matéria de política económica, de política financeira, de política orçamental, mais do que aquela que já estava fixada no Tratado de Lisboa, nós consideramos que este era o momento ideal para o Bloco não ficar a ver como é que as modas param e, digamos, intensificar a sua ação política e a sua oposição política. Na Mesa Nacional foram, enfim, por diferentes camaradas, sugeridas várias propostas, várias linhas de trabalho, várias possibilidades de intervenção, sem que a reunião decorresse sobre a necessidade de chegar a um consenso e uma conclusão definitiva a uma proposta que depois tivesse que ser deliberada pela própria Mesa Nacional. Portanto, esse foi o contexto da discussão. Houve camaradas que se referiram à possibilidade de apresentarmos uma moção de censura.
não era aquele o momento de decidir e foi por isso que não foi decidido. Aliás, é preciso dizer que se algum membro da mesa tivesse entendido, digamos, que era aquele o momento para decidir, naturalmente que o teria proposto. Mas, digamos, o ambiente daquela reunião não ia nesse sentido. Era, digamos, um momento de levantamento de hipóteses, de pistas e de linhas de trabalho. Era um momento, digamos, de alguma reflexão sobre como é que nós devíamos conduzir a nossa ação de oposição nos próximos tempos. E, como disse também há pouco, e repito, isso também nos ajudou na Comissão Política a tomar essa decisão. Porque, digamos, a determinação com que a Mesa Nacional olhou para os próximos meses e para a necessidade de intensificar e de, digamos, diversificar o combate e a oposição política do Bloco de Esquerda, isso também, digamos, sustentou, ajudou a que a Comissão Política tivesse tomado essa decisão. Uma pergunta de Rui Lopes. Ele questiona sobre qual é a justificação para apresentar uma moção de censura que, na prática, só serve para impedir a remodelação do governo até ao fim de março. Bom, a moção de censura, esta ou qualquer outra, tem fundamentalmente o objetivo de censurar e condenar a política do governo, no caso concreto deste governo. E tem também, naturalmente, se houver uma maioria suficiente na Assembleia da República, portanto, metade dos deputados mais um, a possibilidade de derrubar o governo se a moção for aprovada. Portanto, a moção não sendo aprovada permite a censura, a condenação e a clarificação. Isso é um enormíssimo ganho político. Os portugueses hoje, aos seus olhos, ficou mais claro do que nunca e bastaram apenas 5 dias, só passaram 5 dias desde que o Bloco de Esquerda anunciou a sua decisão de apresentar uma moção de censura, ficou-se a saber que para PSD e CDS este ainda é o tempo de o governo continuar a governar. O CDS e o PSD querem que o governo continue a fazer todas as malfeitorias que tem feito ao país e aos portugueses. Querem que isso continue, com muito cinismo, com muito sadismo, com muita frieza, com muito calculismo político. Porque a oportunidade para a direita de roubar o governo significa a continuação desta política. A continuação desta política significa o agravamento dos problemas do país, da sua economia, da sua situação financeira e, naturalmente, o agravamento da situação social e das condições de vida em que os portugueses hoje vivem. Mais desemprego, salários mais baixos, pensões mais baixas, dificuldades em adquirir bens essenciais, nomeadamente medicamentos. Isso, a continuação desta política vai significar o agravamento de tudo isto. É isso que PSD e CDS pretendem, portanto, não julgo que haja nenhuma relação entre a apresentação da nossa moção e os seus objetivos e aquilo que esse nosso amigo nos pergunta. Não vejo nenhuma relação, acho que é exatamente o contrário. Francisco Reis afirma que a ameaça do PCP de apresentar uma moção de censura lhe pareceu uma forma de retirar dividendos políticos após as presidenciais, tendo o Bloco como um dos alvos. E pergunta-lhe se a decisão tomada pelo Bloco foi um contra-ataque devido a essa mesma pressão do PCP. Eu não creio que se possa dizer que o PCP ameaçou com uma moção de censura. O PCP, no exercício mais que legítimo, natural, da sua atividade, o seu secretário-geral, digamos, publicamente disse que o PCP poderia apresentar uma moção de censura e disse também, aliás, que o PCP poderia, eventualmente, aprovar uma moção de censura. Portanto, disse duas coisas que não são ameaças, são, digamos, natural afirmação de uma decisão política que eventualmente estivesse em preparação. Portanto, o secretário-geral do PCP pronunciou-se, não, digamos, ameaçou, fosse o que fosse. E gostava também de dizer que nenhum partido que intervenha na vida política portuguesa fica imune e indiferente às posições dos outros partidos. Há, naturalmente, cada partido decide pela sua própria cabeça, o Bloco decide pela sua própria cabeça, e, portanto, isso para mim é claro, tendo em conta tudo o que os outros dizem ou fazem. Nós temos isso em conta, nós não estamos de olhos fechados e de ouvidos fechados a ver a vida política do país a passar à nossa frente. Não. Nós tivemos, naturalmente, ouvimos as palavras de Jerónimo de Sousa, isso também certamente foi um elemento da nossa reflexão, mas queria dizer com clareza duas coisas.
a moção de censura decidida pelo Bloco de Esquerda não caiu do céu aos trambolhões. E, portanto, nós não começámos a discutir ontem a moção de censura que íamos apresentar amanhã. E, dito isto, direi também que não foram as palavras de Jerónimo de Sousa que determinaram a decisão do Bloco de Esquerda. Se assim fosse, isso julgo eu, que não teria, digamos, não seria motivo de crítica. Isso faz parte da vida política. Muitos partidos reagem às posições dos outros, enfim, consideram que é seu interesse tático ou estratégico tomar esta ou aquela posição em função do que este ou daquele fazem. Não foi o caso. A moção do Bloco de Esquerda não caiu do céu aos trambolhões e não foi determinada pelas palavras do secretário-geral do PCP. Um pedido, aliás, de Sandra Silvestre. Ela pede-lhe que comente uma afirmação de Rui Tavares hoje no Público. Ele disse que a direita voltará ao poder mais cedo ou mais tarde e que nesse momento as esquerdas terão tempo para pensar bem por que razão, afinal, este país nunca mais é governado com políticas de esquerda. Bom, é a opinião do Rui Tavares, é a análise do Rui Tavares, ele é nosso eurodeputado, integrou as nossas listas como independente, é um excelente eurodeputado, mas eu não partilho dessa leitura. Eu não partilho desde logo porque para mim não está claro que a direita vai governar os próximos, ou que terá, digamos, um privilégio que lhe garanta à partida que em breve estará no governo. Nós temos um governo do Partido Socialista que realiza nas questões essenciais uma política de direita. E é só por isso que o PSD e o CDS lhe mantêm o apoio. No dia em que o PSD e o CDS considerarem que as suas ambições de governo se podem realizar mais facilmente, porque o PSD e o CDS, mas em particular o PSD, o CDS quer a qualquer preço e o mais depressa possível. Mas o PSD é mais cauteloso nessa matéria e, portanto, o PSD quer que o PS vá fazendo a política que o PSD vai mandando e vai deixando que o PS faça, porque o PS, para aprovar, seja o que for, é sempre com o voto do PSD, portanto está nas suas mãos. O PSD está a procurar acumular o desgaste e a impopularidade que o governo vai rapidamente obter, fruto exatamente das consequências negativas que a sua política tem. Portanto, calculismo e jogo político estão no PSD e no CDS, com prejuízo dos portugueses e com prejuízo da situação do país. Agora, constatar que estes são, digamos, os planos do PSD e do CDS não significa que nos resignemos a esses planos e muito menos que não estejamos cá para disputar voto por voto as próximas eleições, sejam antecipadas ou não sejam. A ideia de que a direita já ganhou as eleições porque o Partido Socialista tem feito uma política de direita e uma política que tem prejudicado os portugueses e Portugal não significa que a esquerda não tenha condições de travar essa batalha com êxito. É preciso garantir a derrota da direita, é preciso garantir que não há uma nova maioria de direita na Assembleia da República e é necessário garantir que haja que o voto dos portugueses seja maioritariamente à esquerda para que a Assembleia da República mantenha, no que diz respeito à sua composição, uma maioria de esquerda. Essa batalha não está perdida. E eu discordo, portanto, do Rui Tavares, quando ele diz, mais tarde ou mais cedo, nós estamos cá para que seja nunca ou mais tarde que pudermos. É esse combate que nós temos que travar. E gostava de dizer que a moção de censura é exatamente isso. É exatamente um passo importantíssimo, determinante, para que nós possamos disputar com a direita, disputar com o Partido Socialista, digamos, a mobilização dos portugueses que estão descontentes com esta política. Nós não estamos cá para facilitar que a direita, digamos, engane os eleitores e atraia os eleitores para os votos nos partidos da direita. Nós estamos cá para dizer que esta política responsabiliza e compromete tanto o PS como o PSD e o CDS, que no essencial têm garantido a sua aprovação e a sua aplicação. E, portanto, nós estamos cá, e isso acho que é um fatalismo político de Rui Tavares, aceitar, enfim, num tom tão resignado, que a direita já ganhou ou vai ganhar no futuro as eleições, sejam elas antecipadas ou não. Nós não estamos cá, não estamos convencidos disso e, sobretudo, estamos convencidos que o nosso papel é combater exatamente esse desânimo e essa resignação.
Exatamente sobre a possibilidade da direita ganhar as eleições, a Sandra Pérez pergunta se o Bloco, ao apresentar esta moção, e caso o PSD votasse a favor, que já se confirmou que não será, se fôssemos a eleições não estaríamos, portanto, a beneficiar a direita. Mas vamos lá ver, vai haver eleições, mais tarde ou mais cedo, antecipadas ou não antecipadas. Nenhum partido, o Bloco, nenhum partido, e portanto o Bloco também não, se pode furtar ao escrutínio da opinião dos portugueses. Isso é inevitável. Nós temos é que travar as eleições nas melhores condições. E quando se diz que se está a abrir as portas à direita, bom, eu acho que não é difícil reconhecer que elas já estão abertas e escancaradas. E quem as abriu de uma forma tão escancarada foi exatamente o Partido Socialista. Agora, se a política do Partido Socialista gera um grande e um enorme descontentamento popular, o papel da esquerda é disputar, é mobilizar esse descontentamento para o voto na esquerda. Não é ficar resignada a pensar, ai que vem aí a direita e a direita já ganhou as próximas eleições. Isso é um combate que nós tivemos em 2009. Em 2009 também se dizia isso e isso não aconteceu. A esquerda teve uma grande votação, o Bloco de Esquerda teve uma grande votação. A esquerda à esquerda do Partido Socialista arrecadou quase 20% dos votos. É esse combate que nós temos que travar. A moção de censura é, digamos, um passo nesse sentido. Não é, como alguns dizem, facilitar a vida à direita. Bem pelo contrário. É combater aquilo que a direita quer fazer na tranquilidade e no romance e na calmaria da vida política. Nós não estamos cá para acalmar a vida política. Nós estamos cá para nos confrontar politicamente. A nossa moção é nesse sentido, uma provocação. É acordar a esquerda, é mobilizar a esquerda para o combate e para os combates que aí vêm. Luís Neves pergunta-lhe se o facto da moção de censura ser apresentada no dia em que se negocia a dívida pública se não contribuirá para o agravamento da crise. Como eu já disse, o agravamento da dívida pública, e sobretudo é isso que a pergunta quer dizer, o crescimento das taxas de juros sobre a dívida soberana, é, digamos, uma especulação, é um movimento financeiro que é superado politicamente pelo Sr. Sarkozy e pela Sra. Merkel. Não tem qualquer influência, como aliás estamos a ver o caso da Irlanda. A Irlanda foi pressionadíssima para aceitar a intervenção do FMI e a promessa era que as taxas de juros baixariam no dia seguinte. Não baixaram, continuam a subir. São taxas altíssimas, apesar da intervenção do FMI. Os mercados são insaciáveis e não há, digamos, razões políticas de causa e efeito que justifiquem esta relação que quem nos faz essa pergunta pretende estabelecer entre, digamos, a intervenção política do Bloco, a apresentação da moção de censura e, digamos, a intensidade da especulação financeira. O que nós temos visto é que a intensidade da especulação financeira se mantém independentemente da evolução política, enfim, no caso concreto do nosso país. Portanto, acho que é uma evidência que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Temos uma última questão de António Mateus. Ele diz que muitas das medidas que podem resolver o problema da dívida portuguesa resolvem-se a nível europeu, mas afirma que o Bloco se posiciona sempre contra as estruturas da União. Pergunta então como seria com o Bloco de Esquerda no governo? Bom, nós somos um partido europeísta, digamos assim, no sentido em que nós defendemos, digamos, este edifício que é vulgarmente chamado por União Europeia. O problema está em que a União Europeia tem uma construção muito pouco democrática. É um arranjo de poder entre os governos dos vários países. E, por exemplo, o Parlamento Europeu, apesar de ter ganho alguns poderes mais recentemente, é o único órgão que tem legitimidade democrática, porque aqueles eurodeputados foram eleitos pelos eleitores do respectivo país, bom, não risca nada na vida e nas decisões principais da União Europeia. E, portanto, nós, se hoje governássemos nesta União Europeia, seríamos uma voz, digamos, para intervir em defesa do país e dos seus interesses, mas também em defesa de uma outra Europa. Uma Europa mais próxima dos trabalhadores, uma Europa mais próxima dos cidadãos, uma Europa que não fosse apenas o resultado do interesse
dos mercados, não fosse apenas o resultado do interesse e da intervenção das grandes potências europeias que conduzem, de facto, a União Europeia à revelia dos interesses de todos os outros Estados, nós isso combateríamos na própria União Europeia. Aliás, o que é extraordinário é que o Partido Socialista, no momento em que se aproximam e são anunciadas decisões gravíssimas, com impactos e consequências gravíssimas para o país, tomadas pela União Europeia, o Primeiro-Ministro chega a Portugal e diga que foi um dia histórico para a Europa e para o país. Não, foi um dia de histórico, só tem o retrocesso de décadas que essas decisões podem traduzir no próprio espírito da construção europeia. Porque nós desejamos uma Europa em que os cidadãos sejam mais iguais, em que os cidadãos sejam mais participantes, em que haja mais coesão social, mas também haja mais coesão entre os Estados e até dentro dos próprios Estados, entre as regiões e os territórios. Coesão social e coesão territorial. Ora, o que nós temos visto nos últimos anos é que a coesão é a coesão que interessa aos mercados financeiros, que conduzem a política da União Europeia. Bom, com essa Europa nós não estamos de acordo, temos dito sistematicamente isso ao Primeiro-Ministro e ao Governo. Bom, mas nós reconhecemos que o Governo continua aquela velha e má tradição, reacionária tradição de Cavaco Silva, de nós olharmos para a Europa e só querem que eles nos vejam como bons alunos da Europa. Nós não temos essa atitude nem essa intenção e, aliás, foi por isso mesmo que nós apresentámos a primeira moção de censura contra o governo de José Sócrates, apesar do governo de José Sócrates ter maioria absoluta, no dia em que ficou claro que o governo português não ia respeitar um compromisso eleitoral e um compromisso do seu próprio programa de referendar em Portugal o Tratado de Lisboa. No dia em que nós ficámos a saber, preto no branco, que não ia haver referendo ao Tratado de Lisboa, nós propusemos uma moção de censura ao governo de José Sócrates, exatamente para promover esse debate sobre o que é que o país, o que é que os portugueses querem da sua integração na União Europeia. Damos então por terminada esta emissão em direto para o esquerda.net sobre a moção de censura anunciada pelo Bloco de Esquerda e que será apresentada na Assembleia da República dia 10 de março. Agradecemos os contributos de todas e de todos e agradecemos, obviamente, a presença de João Semedo, deputado e dirigente do Bloco de Esquerda. Foi uma ótima oportunidade. João, muito boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigado.